Gente, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para vocês. E estava orando, né, quando o pessoal me pediu para estar com vocês aqui hoje à noite, eu comecei a pensar no que ministrar, o que compartilhar com vocês, e Deus colocou uma palavra no meu coração. Aliás, melhor dizendo, Deus colocou 3 palavras no meu coração. 3 palavras. Tem aí o tema? Pode colocar para mim. Diga assim comigo: filhos, servos e amigos. Vocês podem dizer mais forte? Vamos lá. Filho. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas 3 palavras-chave que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Nós encontramos essas palavras. Se você fosse perguntar para você mesmo, por que eu estou aqui? Não é? Nós temos aqui um grupo de quase 600 irmãos e irmãs que estão servindo aqui no Campo Centro, nos outros campos, não é? Zona Sul, Cambé, Ibiporã. E se nós fôssemos perguntar para nós mesmos, não é? Mesmo nós pastores, os pastores, eu não sei quantos estão por aí, né? Eles vieram para fazer a recepção, muitos deles já saíram, né, pastor Luiz? Mas é uma pergunta que nós sempre precisamos fazer para nós mesmos. Por que nós estamos aqui? Por que nós servimos? Será que é porque a gente quer fazer igual uma outra igreja está fazendo tão bem, a gente ficou tão impactado por ver o que está acontecendo lá? Será que é porque a gente quer ter uma gestão bem feita na igreja e fazer tudo com excelência? Aliás, o próprio Jesus, não é? Eu quero ler a primeira passagem com vocês aqui, Marcos 7:37. Nós lemos assim, sobre o que eles falaram a respeito de Jesus, maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito, como, queridos? Esplendidamente bem, tudo com excelência. E de fato Jesus era assim, tudo que Jesus fazia, pregando, curando, ensinando, discipulando, não é? Tocando as pessoas, tudo que Jesus fazia, ele fazia com muita graça, com muita excelência, não é? Jesus era uma pessoa que tinha planejamento, ele sabia exatamente o momento em que ele entregaria a sua vida ali na cruz do Calvário. Não foram as pessoas que crucificaram, foi ele que se entregou para morrer por mim e por você, não é? Sim, as pessoas crucificaram, mas foi no tempo de Deus, dentro do planejamento do Senhor. Então, Jesus era um homem de planejamento, de excelência, um homem que tinha focava os resultados, não é? Com excelência. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que a gente faz tem que ser com excelência, tem que ser bem feito, mas o mais importante é o que vem primeiro, o mais importante é o que está dentro do nosso coração. O mais importante a gente faz com excelência, mas não pode ser porque simplesmente para ser uma coisa que a gente vai talvez nos comparar com outras igrejas, vamos dizer que a gente é melhor nisso, melhor naquilo. Não, tudo que a gente faz, a gente precisa fazer porque alguma coisa aconteceu primeiro dentro do nosso coração. Quem está comigo? Quem pode dizer amém? Então, vocês estão aqui nessa noite porque ninguém arrastou vocês, vocês vieram porque algo aconteceu dentro do coração de vocês, não é? Nós temos aí, estamos falando de milhares de pessoas, se a gente for considerar todos os campos, e nós temos um grupo aqui de 550, 600 irmãos, que representa uma porcentagem do todo. Deus tocou o coração de vocês. Eu escrevi uma frase aqui que resume essas 3 palavras. Põe para mim aí essa frase que eu escrevi, por favor. Deus nos chama, eu quero pedir que você repita comigo bem forte, vamos lá, diga comigo: Deus nos chama para sermos filhos, nos convoca para sermos servos e nos convida para sermos amigos. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o significado dessa expressão, não é? Deus nos chama para sermos filhos, Ele nos convoca para sermos servos, todos são convocados, mas Ele nos convida para sermos amigos. E eu vejo aqui uma sequência, não é? Então, deixa eu falar sobre essa primeira palavra-chave que Deus colocou no meu coração: filho. Diga assim comigo: filhos. Tudo começa com a nossa filiação em Deus, não é verdade? Lá em João capítulo 1, do versículo 11 até o 13, nós lemos assim na NVI: ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus.
Está lá em João capítulo 1, no começo do Evangelho de João. Os quais não nasceram por descendência natural, nem foram, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a Bíblia nos mostra que todas as pessoas, todos nós que estamos aqui um dia, confessamos Jesus, sim ou não, como Senhor e Salvador, naquele exato momento, eu e você nos tornamos filhos de Deus. Diz aqui que nós recebemos de Deus o direito de não apenas sermos filhos, mas de vivermos como filhos, não é? E aí tem toda uma teologia, tem toda uma doutrina sobre filiação, tudo que a gente tem direito, não é? Você vai encontrar, se você fizer uma pesquisa, o que você tem direito em Cristo Jesus, o que você tem direito a herdar, a fazer, a receber, não é? A ser em Cristo Jesus. Tudo isso é nosso por direito, mas tem que ser apropriado, não é? Tem que ser vivido, tem que ser exercitado. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, versículos 14 e 15, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos. Não é? Diz lá atualizada, vocês receberam um espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos. Quem pode levantar a mão comigo e dizer, Abba, Pai? Você sabe o que significa Abba? Papai, paizinho, não é? Essa intimidade, essa filiação que nós recebemos, nós fomos, diga assim comigo, eu fui adotado. Nunca me esqueço de uma história que o pastor Larry Titus ministrou aqui, quando veio entre nós, diz que numa família, não é? Os pais tinham tido um filho natural e não conseguiram mais ter filhos, gerar filhos, e adotaram uma outra criança. Não sei se você se lembra dessa história. E diz que os meninos começaram a crescer, o primeiro filho, o filho que foi gerado, e depois o filho adotado. Começaram a crescer juntos, e o filho gerado chegou naquela época ali da pré-adolescência, não é? Entrando na adolescência, sempre tirando uma com o filho adotado. Não é? Pois é, você foi adotado, você foi achado, você foi... os seus pais abandonaram você, aquelas coisas de irmão, não é? E aí o filho adotado um dia disse assim, pois é, mas você não escolheu. Você nasceu sem ser escolhido. Eles foram lá onde eu estava. E eles me escolheram para ser filho deles. É isso que Paulo está dizendo. Eu e você fomos adotados, escolhidos. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? Então, nós fomos adotados. E essa adoção, diga assim comigo, essa adoção, faz assim comigo, essa adoção me coloca numa posição espiritual. Vai. Essa adoção me coloca, diga assim, em uma posição espiritual. Uma posição. Você, como filho, tem direito, não é? Tem os deveres, tem as responsabilidades, e nós temos direito como filho. Nós fomos chamados para sermos filhos. Quando nascemos de novo, recebemos esse chamado, entramos nessa filiação, começamos a caminhar com Deus, e aí então Deus nos convoca para darmos um passo além, que é sermos servos. Servos. Quando a Bíblia menciona a palavra servo, ela sempre se refere a um tipo de convocação que é feita para todas as pessoas, não é algo apenas para alguns. Todos nós somos convocados por Deus para servir na sua casa. A grande comissão foi entregue a toda a igreja, é uma convocação. Não é um pedido de Jesus, não é por favor, vê se quando vocês tiverem tempo. Não, eu envio vocês vão me servir quando vocês discipularem as pessoas, quando vocês abençoarem as pessoas. Quem está entendendo, amém, gente? Então, é uma convocação. Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu esses rapazes, não é? A maior parte deles eram bem novinhos, e eram jovens, e Jesus investiu na vida deles por 3 anos e meio, investiu tempo, ensinando princípios do reino, não é? Valores do reino, mas Jesus encontrou um tipo de ambiente entre eles, extremamente competitivo. Diversas ocasiões, eles estavam ali discutindo quem seria o maior entre eles. Teve outra ocasião que a mamãezinha de um dos dois, que eram irmãos, estava discutindo com Jesus, Senhor, eu quero fazer uma reivindicação, eu quero que os meus 2 filhos, um se assente à sua direita, lá na glória, né?
quando o Senhor estiver na glória, um se assente à sua direita e o outro se assente à sua esquerda. Meus dois filhinhos queridos. Esse era o tipo de ambiente onde Jesus estava envolvido. Eles estavam ali disputando. E Jesus, vocês se lembram que ele, na última ceia, por exemplo, ele toma aquela toalha, ele toma aquela bacia, ele começa a lavar os pés dos discípulos. É um ambiente extremamente constrangedor. Gente, deixa eu perguntar para você, quem aqui não se sentiria absolutamente constrangido ao ver Jesus se curvar para lavar o seu pé? Constrangimento total. Jesus, ele pega a toalha, ele pega a bacia, ele começa ali a lavar os pés dos discípulos e ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês conseguem entender? Não. Eles depois começaram a entender, e aí Jesus diz: eu quero que vocês façam a mesma coisa pelos seus irmãos. É uma convocação. Eu convoco vocês para servir. Diga assim para quem está pertinho de você: você está aqui porque você foi convocado por Deus. Você foi convocado. Obrigado. Diga assim: obrigado por você aceitar a convocação de Deus. Olha o que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 10. A partir do versículo 42, Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governadores ou governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, vocês podem ler comigo lá? Ao contrário, vamos lá. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá... Alguns não estão lendo, vou tentar de novo, vamos lá. Comigo, vamos lá. Quem deverá ser servo. Versículo 44, comigo, vamos lá. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós encontramos aqui duas palavrinhas, não é? Interessante que Jesus usa, no mesmo contexto, ele usa a palavra, diga assim comigo, servos, e diga assim, escravos. Então, são duas palavras gregas que são traduzidas, que têm conotações diferentes, não é? A primeira é a palavra diácono, servos, diácono, que significa um atendente, alguém que serve à mesa, um garçom, não é? Alguém que está ali fazendo aquele trabalho mais humilde, e ele está fazendo com alegria, não é? Ele aqui não se refere a um trabalho espiritual, são coisas naturais, e eu quero dizer para você que está aqui, servir muitas vezes como um voluntário, seja no ministério onde você estiver, eventualmente, talvez, na maior parte das vezes, em alguns dos trabalhos que vocês fazem, não terá nada de espiritual. Deixa eu tentar explicar. Você vai ter que fazer aquilo de maneira intencional. Porque às vezes, não é? Você vai chegar na igreja e você vai... Muitos de vocês vão chegar mais cedo, vão sair mais tarde do que todos, sim ou não? Vocês vão encontrar pessoas mal-humoradas, sim ou não? Vocês vão encontrar pessoas mal agradecidas, sim ou não? Vocês vão encontrar pessoas que não têm educação, sim ou não? Vocês vão encontrar pessoas chatas, sim ou não? Vocês vão encontrar pessoas que... Aquela mamãe que os filhinhos são perfeitos. O meu filho, nunca ele teria feito uma... Não. Isso não acontece na igreja, não é? Alguém citou aí o... Vocês vão ter que, às vezes, lidar com situações, não é? Onde vão ter que improvisar, não é assim, o Tiago e Bia? Numa situação, não é? Que alguém tem que fazer, não é? Vocês vão encontrar pessoas ingratas, pessoas inconvenientes. Gente, e naquele momento, você vai precisar lembrar que você foi convocado para estar nesse lugar. Convocado por Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você não está... Se você imaginar e pensar que você está servindo apenas aquela pessoa, você pode se ofender, mas se você lembrar que você está servindo Jesus, foi Jesus quem te convocou, foi o Senhor quem te colocou neste lugar, você vai conseguir fazer isso com muita alegria. Nós temos tentado fazer o melhor para vocês, nós estamos
criando uma estrutura aqui. Daqui a pouco vamos ter uma sala especial só para os voluntários aqui, uma sala bem bacana para vocês aqui, não é? Nós temos, nos últimos anos, criado uma estrutura, não é? Queremos servir vocês como igreja, o grupo tem aumentado, nós temos aí um grupo, quantos mais ou menos no domingo que nós de manhã e mais no total umas 150, 160 pessoas servindo aqui no Campus Centro, não é? É óbvio que nos campos é um pouco menos, mas aqui no campus, sabe o que é 160 pessoas servindo, chegando mais cedo, saindo mais tarde? Então a gente está procurando criar uma estrutura para oferecer para você uma refeição, não é uma estrutura, mas nem sempre a igreja vai conseguir fazer tudo que às vezes você tem na sua casa. Gente, que haja gratidão no nosso coração. Quem está comigo? Que haja gratidão no nosso coração. Amém, gente? Nós fomos convocados para este lugar. Precisa ser uma atitude intencional. A segunda palavra que Jesus usa, diga assim comigo, a palavra escravo. A palavra escravo aqui, Jesus traz duas conotações. Ele começa falando sobre servo e ele termina falando sobre escravo, não é? Ele diz, quem quiser, não é? Quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Essa palavra escravo aqui é a palavra doulos, no grego. E ela tem essa conotação de uma atitude intencional de renúncia. É o mesmo sentido que nós encontramos numa prática que havia no Antigo Testamento, quando um escravo, tinha na lei de Moisés, não é? Quando alguém, por exemplo, contraía uma dívida, ela pagava com o seu serviço. Ela então tornava-se um escravo do seu credor. E ele trabalhava por 7 anos no máximo, 6 até 7 anos. No 7º ano, essa pessoa recebia a sua liberação, não é? A quitação da sua dívida. 7 anos, a lei previa isso. Porém, em algumas ocasiões, aquele servo, aquela pessoa, ele se identificava tanto com o seu senhor, era tão bem tratado, ele gostava tanto da casa do seu senhor, que quando chegava a época de sair, de ser liberado, ele dizia, não, eu não quero sair, eu quero continuar trabalhando para você. Não, mas você não pode, agora você está liberado. Não, eu quero continuar na sua casa. E aí ele se tornava o que o Antigo Testamento diz na lei de Moisés, um escravo por amor. A sua orelha era furada, era colocada uma argola, todo mundo que visse essa pessoa veria essa argola ali na sua orelha, tirava essa conclusão, esse rapaz é um escravo por amor. Ele poderia voltar para a sua propriedade, voltar para a sua família, mas ele decidiu ficar na casa do seu Senhor para continuar servindo o seu Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala sobre nós nos tornarmos escravos, é essa atitude de estarmos servindo a sua casa, não porque alguém nos obrigou, não porque alguém está elogiando. Aliás, gente, muitas vezes vai faltar os elogios que você merece, mas se você fizer para o Senhor, gente, Deus está vendo o teu trabalho. Quem pode dizer amém? Deus, a Bíblia diz que Deus não é injusto. E um dia eu e você estaremos diante do Senhor, e eu tenho certeza que nós vamos ter muita surpresa naquele dia. Tem muita gente que vai chegar assim, achando que vai para o começo da fila, e Deus vai mandar, vai para trás, meu filho, para trás. Fulano, vem cá, você aqui, você. Lá você do Ina Kids, vem cá. Você que aquele dia limpou, você que, não é? Ninguém quis fazer, você se apresentou para fazer. Gente, eu acho que nós vamos ter muitas surpresas. Diga assim comigo, escravo por amor. O apóstolo Paulo, em diversas cartas, ele se coloca como escravo. Ele usa essa expressão, eu, Paulo, doulos, servo de Cristo, escravo de Cristo. Não é? E ele faz isso várias vezes. A essência do nosso serviço, do que nós fazemos, é o nosso relacionamento com Deus. É para o Senhor que nós fazemos. Colossenses 3, eu quero pedir que você leia comigo, Colossenses 3, versículos 23 e 24. Você pode ler comigo? Vamos lá? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão, vamos lá, versículo 24, comigo, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O Senhor que vocês estão servindo. Não foi isso que nós cantamos hoje? Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Gente, você prestou atenção no que você cantou hoje?
servirei em qualquer lugar, eu quero ver a tua beleza, meu Deus, tu és o meu prazer, tudo é para a tua glória, sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tu tens a preeminência em tudo que eu fizer. Quem pode dar um aplauso a esse Jesus maravilhoso? Que delícia, que bom que é servir na sua casa. Diga assim comigo, Deus nos chama para sermos filhos. Deus nos convoca para sermos servos. E eu quero finalizar, diga assim, Deus nos convida para sermos amigos. Em João capítulo 15, versículo... eu não coloquei o versículo aqui, desculpe. Põe ali para mim, próximo. Põe o próximo slide, por favor, João 15. Está sem o versículo, esqueci ali. Acho que é versículo 4 ou 5, se não me engano. Tá? A gente pode conferir depois. Jesus diz assim, já não vos chamo servos. Servos aqui é doulos. É a mesma expressão que Jesus usou para dar essa conotação de escravo por amor. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado o quê, queridos? Amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, isso vos tenho dado a conhecer. E agora, então, de filhos para servos, e agora de servos, depois de caminhar com seus discípulos por 3 anos e meio, Jesus diz para eles, sim, eu ensinei vocês a exercerem, não é? Fazerem o serviço como servos, eu ensinei vocês que quem quiser ser o primeiro será o último, será o escravo, o servo de todos, mas agora quero trazer vocês para um outro patamar, eu estou chamando vocês de amigos. Amigos aqui é uma palavra que significa um amigo chegado, é o padrinho do casamento, o padrinho principal, é o que a Bíblia chama de, diga assim comigo, o amigo do noivo. O amigo do noivo. O amigo do noivo, no contexto ali do Novo Testamento, era a pessoa, o amigo mais fiel do noivo, mais chegado dele, que era aquele que ajudava o noivo a se trocar, a se arrumar, ajudava o noivo na sua celebração, preparava as núpcias. Ele fazia aquele papel do amigão, do cara que estava ali para servir o noivo e facilitar a conexão dele com a noiva. A intenção do amigo do noivo era fortalecer o relacionamento entre o noivo e a noiva. Quem é a noiva, gente? Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja. Nós somos. A igreja é a noiva. Diga assim comigo, a igreja é a noiva. E quem é o noivo? Quem é o noivo? Jesus. Olha, se a noiva é a igreja e o noivo é Jesus, quem é o amigo do noivo? O amigo do noivo diz respeito a uma geração que Deus está levantando, de homens e mulheres, que estão fazendo a ponte, que estão facilitando as coisas, que estão servindo o noivo, que estão... O amigo do noivo jamais vai competir com o noivo. O amigo do noivo quer conectar o noivo com a noiva. O amigo do noivo faz de tudo para preparar para que as bodas, para que esse casamento seja um casamento maravilhoso. Deus chamou cada um de nós para que eu e você sejamos amigos do noivo. Amigos do noivo. E eu quero ler com você uma passagem. Eu não consigo enxergar ninguém nas Escrituras que pode ser chamado de alguém mais amigo, alguém que preparou, não é, o caminho do noivo do que esse homem chamado João Batista. Nós cantamos hoje, né, Paulinho? É ele, é por ele que eu estou gastando a minha vida, não é? Foi isso que João Batista fez, o que ele disse, não sou digno de desatar suas sandálias, que ele cresça ou diminua. Veja o que João Batista disse sobre Jesus, João capítulo 3. Vocês estão comigo aí, gente? Estou finalizando com esse pensamento aqui. João capítulo 3, versículos 28, 29 e 30. Olha que João Batista diz, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Versículo 29, a noiva pertence ao noivo. Vou pregar isso aqui, eu vou ter que pregar isso aqui na igreja. Vou ter que pregar um outro dia. Isso aqui eu estava preparando, Deus falou tanto ao meu coração, não é? A noiva pertence ao noivo. Olha o que ele continua dizendo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Eu sou amigo do... João Batista está dizendo, eu sou amigo do noivo. Eu estou muito feliz da vida, porque o noivo está presente. Não é? Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele, o noivo, cresça e eu diminua. Deus está levantando uma geração
de amigos do noivo. Eu estou vendo aqui uns 600 amigos do noivo. Eu vou dizer de novo, estou vendo aqui uns 600 amigos do noivo, que Deus está levantando nesses dias, para preparar o caminho, a mesma geração. Lá em Malaquias diz que a mesma unção de Elias será enviado para preparar o caminho do Senhor nos últimos dias, não é? A primeira vez que isso aconteceu foi João Batista representava a mesma unção do profeta Elias. Mas a profecia de Malaquias dizia respeito aos últimos dias que nós estamos vivendo. Nós somos a geração João Batista. Nós somos os amigos do noivo que vão preparar o caminho do Senhor para a sua segunda vinda. Ele conclui dizendo aqui, põe para mim aí o último slide, as 4 coisas que o amigo do noivo faz. Ele presta serviço ao noivo. Quem aqui deseja, de todo o seu coração, servir o noivo? Servir o noivo. Servir o noivo. Você não está servindo a Igreja Nova Aliança, o campus, Zona Sul, Cambé, Ibiporã. Você está servindo o noivo. O noivo. Ele atende. A palavra atender aqui significa que ele está sempre pronto. Em qualquer momento, em qualquer situação. Quando outros falham, o amigo do noivo não falha. Quando outros não querem. Quando alguém fura a escala, não tem quem chamar. E o cara está cansado. Você está cansado. Hoje eu não. Mas o amigo do noivo se coloca à disposição. Olha, eu naturalmente falando, não gostaria, mas eu estou aqui para servir, eu quero. Faço questão. Ele está ali presente, ele atende. O amigo do noivo é aquele que ouve a voz do noivo. Quem aqui que deseja que Deus te dê sensibilidade para você ouvir a voz do noivo nesses dias? Ouvir a voz do noivo. E o amigo do noivo, ele enche-se de alegria quando ouve a voz, quando Deus fala, quando Jesus fala. O seu maior prazer é se deleitar e ouvir a voz do noivo. 3 frases aí, põe aí para finalizar o último slide. Chamados, vamos lá comigo, chamados para sermos filhos, convocados para sermos servos, convidados para sermos amigos. Onde é que você está nessa escala? Filho, você sabe que é? Serve, você está aqui porque Deus, se você aceitou a convocação, mas eu te faço uma pergunta nessa noite. Quem aqui deseja, de fato, ir para o último patamar, ser um amigo de Deus, amigo do noivo? Fique em pé comigo, eu quero orar com você nessa noite.